15, versículo do 1 ao 7. Gênesis 15, versículos do 1 ao 7. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que hás de me dar? Eis que eu morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão prosseguiu, dizendo: Tu não me destes filhos, e o nascido da minha casa será meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: Este não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora da tenda e lhe disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Amém, irmãos? Meus amados, o texto em apreço no livro do Gênesis, livro das origens. No livro do Gênesis nós temos todo o relato do início da raça humana, como nós nascemos, o início de todas as coisas. E dentre estes inícios está aqui o início do pai das três maiores religiões monoteístas do mundo. Abrão, vamos usar o título de Abraão na mensagem. Aqui ele ainda não recebeu o título de Abraão, que ele era um pai exaltado, e Abraão, pai de uma grande multidão. E está aqui o relato de Abraão, um homem que é pai das três religiões, maiores religiões monoteístas do mundo. Ele é pai do judaísmo, também do islamismo e também, principalmente, do cristianismo. Deus havia prometido a Abraão, dizendo a ele, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu hei de te mostrar. Engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão saiu, vai dizer lá em Hebreus, saiu sem saber para onde estava indo. Abraão foi um homem. Cada personagem na Bíblia nós temos uma referência. Quando falamos de homem chorão na Bíblia, aquele que derrama lágrimas, nós nos lembramos sempre de Jeremias. Tiveram outros que choraram, mas ele nos elucida, nos mostra o perfil dele, um homem de lágrimas. Quando nós falamos em fogo na Bíblia, nós nos lembramos de Elias, porque o perfil dele, o ministério dele foi pautado pelo fogo. Quando nós falamos em fé, na Bíblia Sagrada, não tem outro homem que nos leve, que nos remete à memória, senão Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, vai dizer que Abraão foi fortificado, fortalecido na fé, enquanto dava glória a Deus. As atitudes de Abraão, a forma como ele se portava, glorificava ao nome do Senhor. E o texto que nós lemos diz que depois destas coisas, que coisas? Alguma coisa que aconteceu antes, aconteceu no capítulo 14. Nós vamos observar que houve uma guerra que não foi com ele, porque tem batalhas na nossa vida que não é conosco, mas nós entramos nela por amor àquelas pessoas que defendemos. Vai dizer, o texto diz que 5 reis batalharam contra 4 reis, e aqueles reis levaram os habitantes de Sodoma, de Gomorra, levaram cativos, bem como seus reis. E Abraão, com seus homens,
eles conseguem libertar aquele povo. E Deus lhe dá uma grande vitória. Ele fez isso por amor do seu sobrinho Ló. Libertou. E depois daquilo aparece Melquisedeque. Abraão lhe presta o dízimo, lhe dá o dízimo. Melquisedeque é a figura daquele que viria lá na frente, que seria o Cristo. Uma pré-figura de Cristo. E depois dessas coisas, no capítulo 15, por isso que o texto dizia, depois destas coisas. Depois de quê? Depois de passar por uma guerra. Porque quando nós passamos por uma guerra, meus amados irmãos, obreiros do Senhor, igreja, nós paramos para refletir um pouco do que seria se tivéssemos perdido. Nós paramos para refletir um pouco do que seria se tivéssemos morrido. Como seria a vida sem mim? Como a nossa família passaria? Como seria a vida se eu não estivesse aqui? E Abraão, com certeza, ele estava pensativo nisso. E nesse momento o Senhor lhe aparece. Eu quero que você entenda que quando nós achamos que as coisas não têm mais jeito, quando nós achamos que o nosso ministério, a nossa vida, a nossa chamada, a nossa caminhada como um crente, ela acabou, Deus sempre vai dar um jeito de nos surpreender, vai nos dar força para que possamos caminhar no propósito que Ele determinou para a nossa vida. Louvado seja Deus. Depois dessas coisas, aí vem a palavra do Senhor e diz algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. No versículo 1 ainda, diz, não temas. Abraão estava temeroso. Abraão estava com medo e o texto subsequente abre o coração de Abraão. Não temas. Por que você não deve ter medo? Por dois motivos. O texto explica. Eu sou o teu escudo. Repita comigo e diga, Deus é nosso escudo. Deus está dizendo, sou eu quem protejo você. Sou eu quem te guardo. Naquela guerra, naquela batalha, não foi a sua experiência, não foram soldados. Foi eu quem te guardei, foi eu quem te preservei. Você está vivo por causa de mim. Eu sou o teu escudo, louvado seja Deus. Deus é o escudo. Aí Deus aparece, agora está o crente Abraão cabisbaixo. E aparece Deus e dá essa revelação. Eu sou o teu escudo. Sou eu quem protejo você. E a segunda coisa que eu sou o teu galardão. Eu sou o teu maior presente. Eu sou o teu maior prêmio. Eu sou aquilo que você tem de melhor. Eu sou o teu galardão. Aí, depois de uma conversa dessa, irmãos, veja o que é a fraqueza do homem. Eu disse no início da minha fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Agora veja o que é a fragilidade humana. Depois de uma apresentação dessa que Deus faz para ele, no versículo 2, então disse Abraão, aí estragou a conversa. Sempre quando nós falamos, irmãos, estraga a conversa. Disse, ó Senhor Deus, que hás de me dar? Deus está dizendo que eu sou o teu maior presente. Deus está dizendo que é o nosso escudo, que é o nosso maior presente, nosso maior galardão. E Abraão está perguntando a Deus, o que é que o Senhor tem para me dar? Eu quem te protejo, eu quem te guardo, eu sou o teu presente. E Abraão pergunta a ele, o que é que o Senhor tem para me dar? Às vezes nós não entendemos, irmãos, que o que Deus já tem colocado sobre a nossa vida, já tem nos dado, já é presente da parte dele, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes interpretamos mal a conversa que temos com Deus e a vida que nós levamos, e entendemos que o que temos está pouco, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo que vai fazer mais, mas o que Ele já tem feito na minha vida, na sua vida, já é presente, já é galardão, já é defesa, já é escudo. Deus tem te colocado aqui hoje para te dizer, eu sou teu escudo e eu sou teu maior presente. Quem crê assim, diga amém. E ele continua, que hás de me dar, já que vou morrer sem filhos, e o mordomo da minha casa, aquele que vai herdar as coisas é o mordomo, é Eliezer. Eu quero aqui, irmãos, falar sobre um costume, que era um costume da região de Canaã, que está descrito no Código de Núzi. Tem alguns costumes interessantes aqui. O primeiro é que quando um homem morria e não deixava filhos, não tinha filhos, o mordomo da sua casa, a pessoa de maior confiança, herdava toda a sua fortuna. Em troca de que ele herdava essa fortuna? Herdava fortuna
em troca de um sepultamento digno. O que Abraão está falando é o seguinte: eu vou dar toda a minha fortuna a alguém para me colocar numa cova e me enterrar. Eu vou dar toda a minha fortuna a alguém que vai cuidar do meu cortejo fúnebre, que vai me arrumar uma boa cova para me enterrar, que vai chorar por mim alguns dias e vai ficar com toda a minha fortuna. Era o código de Nuzi que dizia isso. Temos alguns códigos no mundo antigo: código de Hammurabi, Zendiavista, olho por olho, dente por dente, legis taliones, que é conhecido no nosso direito hoje. São códigos que vêm da região de Canaã. E esse era outro deles. Assim como tomar uma mulher para substituir a sua e ter filhos com ela, ele tomava uma chipá, uma escrava bonita, bela, que pudesse lhe dar filhos. Vamos ver isso no capítulo subsequente, no 16. Era o costume da região. E agora Abraão está dizendo para Deus que vai entregar toda a sua fortuna, entrega tudo que Deus deu de presente a Abraão. Ele vai entregar uma pessoa para poder lhe enterrar. Deus, irmãos, não faz nada para perder. Eu vou repetir: Deus não faz nada para perder. Não existe projeto falido na mão de Deus. Não existe projeto fracassado na mão do Senhor. Quando Deus, Ele chama alguém, quando Deus, Ele decide chamar alguém para algo específico, não para a salvação. Para a salvação Deus chama a todos. Não somos calvinistas, somos da linha arminiana. Nós acreditamos que Deus chama a todos para a salvação. Mas para uma obra específica, Deus chama os seus, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou Abraão para uma obra específica. E o que Abraão poderia fazer, só ele podia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abraão prosseguiu no versículo 3. Tu não tem me dado os filhos. O problema de Abraão era esse: ele não tinha filhos. E a Bíblia diz que isso o perturbava. Nessa época aqui já haviam se passado alguns anos. Alguns dizem entre 15 a 18 anos haviam se passado. E por isso a esperança tardia estava travando o coração de Abraão. Às vezes, irmãos, achamos que as coisas não vão acontecer. Elas vão. No tempo de Deus, as coisas acontecem no tempo determinado por Deus. Eu ouvi outro dia do meu pastor. Ele disse: às vezes as coisas atrasam por causa da nossa, minha e sua, teimosia. E às vezes a gente toma decisões na vida que atrapalham um pouco. Abraão tomou algumas decisões que retardou a bênção do Senhor. E aqui Abraão está dizendo: tu não tem me dado filho. Abraão queria um filho. Então veio a palavra do Senhor, versículo 4, quem tiver com a Bíblia aberta. Então veio a palavra do Senhor a ele e disse: este homem, esse Damasceno, ele não será o teu herdeiro. Irmãos, não queira interferir no projeto de Deus. Não é esse que será o teu herdeiro, mas um que proceder de ti será o teu herdeiro. Que vai ser o teu herdeiro, vai ser conforme a minha palavra. Eu disse que você seria pai de uma grande multidão. Eu disse que você seria pai de uma grande multidão. E disse que em você seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão, a minha promessa ainda está de pé. Era o que Deus estava falando para ele. Agora observe o texto. O levou para fora. Levou para fora e pediu para ele olhar para o céu. Diga assim: Deus levou para fora e pediu para Abraão olhar para o céu. A visão de Abraão era de uma cova. Damasceno Eliezer vai me sepultar. E Deus está mandando ele olhar para o céu. A Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima. Olhai para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, estamos com um olhar tão fito na terra que nos esquecemos que Deus manda eu e você olhar para o céu, louvado seja Deus. Olhe para o céu. Aí ele olhou para o céu. Quantas estrelas se pode contar? No ano de 2004, por aí, 2005, eu estava fazendo física na UFAL. E eu gostava da área de astronomia. Era uma área que me fascinava, até hoje ainda me fascina. E o professor dizendo que em uma noite, sem nuvens nenhuma, uma pessoa muito cuidadosa,
ela pode contar de 2.500 a 3.000 estrelas. Muito cuidadosa, ela sai contando assim. É a única coisa que os nossos olhos alcançam. A própria física vai dizer, a ciência diz, que existem mais estrelas no céu, na nossa Via Láctea. O nome Via Láctea quer dizer caminho de leite, é um nome latim, porque ele é branco, assim, uma tira branca, né? Quando a gente olha, Via Láctea, caminho de leite. E diz que tem mais estrelas no céu do que areias no planeta Terra, grãos de areia no planeta Terra. Aí Deus está fazendo um desafio. Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Conta aí, vai contando aí. 1, 2, 3, 10, 100, 200. Me perdi, Senhor, deixa eu começar de novo. E eu começo a imaginar agora, irmãos, o que era que Deus é pedagógico, didático e sistemático. Deus vai usar a situação ao redor e ao derredor para dar lição para a nossa vida, louvado seja Deus. Deus pegou Abraão e disse, conta aí. Quando ele começa a contar, ele diz, assim será a tua descendência. Você não vai poder contar, as nações não vão poder contar, será grande, vai se perder de vista, a tua bênção é grande, louvado seja Deus. Você quer morrer, está falando de cova, está falando dentro de uma tenda, eu estou te tirando para fora e te mostrando coisas grandes que eu vou fazer na tua vida, louvado seja Deus. Tirou para fora. Aí disse, eu fico olhando o brilho do Senhor, meu pastor, os pastores que estão aqui na retaguarda, eu leio o texto e às vezes eu fico emocionado quando eu fico olhando. Ele disse, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. A própria Bíblia é quem está dizendo isso. Moisés, quando escreveu o Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que Abraão creu, mas logo em seguida, eu sou o Senhor, versículo 7, em seguida diz, repara, o versículo 6, quem está com a Bíblia aberta, creu no Senhor, isso lhe foi atribuído ou imputado como justiça. Aí o versículo 8, e Abraão lhe perguntou, ó Senhor Deus, como saberei que hei de receber essa herança? Mas rapaz, no versículo 6 o homem não creu, e agora já está? Versículo 6, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou ter certeza? É Deus quem está falando. E Ele está dizendo, como é que eu vou ter certeza se eu vou receber isso? Como é que eu vou ter certeza? E o Senhor lhe disse, traga-me uma novilha de 3 anos. Traga-me uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. E Abraão trouxe esses animais. E observe que quando nós fazemos um desafio a Deus, irmãos, Deus nunca vai correr dele. Nós é quem não cumprimos os desafios. Todas as alianças, todas. Aliança adâmica, a edêmica lá do Éden, a davídica, a noética, patriarcal, todas elas, sacerdotal, todas as alianças da Bíblia foram quebradas pelo homem. Todas elas, sem exceção. Todas. É por isso que Jesus, o homem perfeito, quando vem, ele diz, esse é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova aliança, de uma eterna aliança. Essa aliança é eterna, porque quem está fazendo agora é o homem perfeito. Ela não vai ser quebrada. Ela jamais será quebrada. Toda aliança que o homem faz com Deus, que foram feitas, foram quebradas pelo próprio homem. Aí agora Abraão lança um desafio para Deus. O que Deus está falando para Abraão aqui também é um costume naquela época. Era chamado o pacto de sangue. Era comum naquela cultura. Deus vai usar a cultura temporal, a cultura da época, para trazer a mensagem que Abraão estava precisando. E o texto diz que quando ele trouxe aqueles animais e organizou da forma que era o rito, ficava metade na direita, metade na esquerda. E o que me chama a atenção no texto, tanto na vida de Abraão, como nesse texto, é a demora de Deus. O tempo que Deus passa para cumprir algo. Demora, irmãos.
E a demora provoca sono, provoca impaciência, e a demora também provoca falta de vigilância. Olhe para cá. Provoca sono, provoca impaciência e falta de vigilância. Quando se falta vigilância, Satanás ele entra naquele propósito. Quando se falta vigilância, Satanás entra no sacrifício. Quando se dorme, quem dorme, irmão, não está sabendo de nada que acontece ao redor. Quem dorme está desligado desse mundo. Quem dorme não sabe o que está acontecendo à sua volta. Eu vi um vídeo, os jovens brincando, eram amigos, e eles brincando entre si, um dormiu e o outro pegou aqueles colchão de plástico e colocou o jovem na piscina lá, e empurrou assim, e o jovem dormindo, irmão, no meio da piscina. Quando ele acordou, ele caiu ali, com o maior susto. Por quê? Porque quem dorme está alheio do que está acontecendo à sua volta. E o texto diz, preste bem atenção, tem algumas pessoas que estão aqui, e às vezes nós também, nós, de modo geral, nós crentes, às vezes a gente deixa de vigiar algo. E Satanás, ele entra pesado na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. Em qualquer área, o inimigo ele vai investir pesado para nos destruir. Mas maior é aquele que está conosco e que está em nós do que ele, louvado seja o nome de Jesus. O texto diz que depois que Abraão colocou, dispôs, organizou aqueles elementos, a Bíblia a Bíblia diz que ele ficou aguardando. Lembre-se que nós estamos falando de um homem idoso, de um homem de uma certa idade, que havia passado a noite acordado, porque Deus mandou, olhe para as estrelas do céu. Ele está olhando as estrelas aqui, estava à noite. E agora, depois que corta, com o calor do dia, está tudo pronto, o sacrifício posto ali, o Senhor vai passar entre essas metades. No pacto original, o pacto de sangue, tinha que passar os dois. Passava primeiro o mais poderoso, aquele que daria a bênção. E depois passava aquele que iria receber a bênção. Passava primeiro aquele que propôs o sacrifício, Deus. E depois passaria Abraão. E o texto diz que quando ele dispôs tudo, ele cortou, mas as aves não cortou. Versículo 11. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. Olha para cá. As aves, já era de manhã, sol escaldante. E Abraão fazia o quê? As enxotava. Vai para lá, sai. Não pega no meu sacrifício. Louvado seja Deus. Às vezes, irmãos, requer vigilância. Olhe para cá. Requer vigilância da nossa parte, na nossa vida. Todo projeto que Deus colocar na nossa mão requer vigilância. Nossa família, nossos filhos requerem vigilância, louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício que é colocado para Deus não pode deixar à toa. Deus não aceita sacrifício comido de ave de rapina. Deus só aceita sacrifício limpo, sacrifício puro, sacrifício que Ele possa passar, queimar e receber, louvado seja o nome do Senhor. Ele espantava. Essas aves tipificam os demônios. Ele espantava, porque sacrifício chama a atenção de Satanás e das trevas. Quer ver, irmãos? Aparecer luta é quando você faz um propósito. Quer ver aparecer luta é quando você diz, vai ter sacrifício, vai ter propósito na minha vida para Deus fazer isso. Aí começa a aparecer as coisas do nada. Quando você está prestes a ser abençoado, Satanás se levanta com um poder maior. Lembra-se lá de Jesus, os 40 dias? Ele teve fome, não foi no último dia. Marcos explica melhor. E tendo fome, ele teve fome durante aqueles dias. Mas o 40º dia foi o ápice. Foi a totalidade. Porque o número 40 na Bíblia fala de governo. 40 dias e 40 noites foi o juízo. Jesus, depois de ressuscitado, andou na terra durante 40 dias. Os 3 primeiros reis de Israel foram 40 anos. 40, 40 e 40. Então 40 na Bíblia fala de totalidade, de governo, de controle. 40 dias Jesus andou, Jesus estava dizendo
para o mundo espiritual e também para nós, eu tenho um controle sobre toda a situação. Mas observe que quando foi no final, no último dia, aí apareceu Satanás. Sempre em que estamos no ápice, irmãos, para receber a nossa bênção, para cumprir tudo, o Satanás ele vai aparecer para tentar pegar da nossa bênção, do nosso sacrifício, daquilo que nós dispusemos para o Senhor receber como sacrifício. E ele começou a espantar, Abraão começou a espantar. E espantou. Versículo 12 diz assim: e ao pôr do sol. Ora, estamos falando de um homem que passou a noite acordado, a madrugada, agora amanhã, à tarde, e agora já está se pondo à tarde daquele outro dia. Ao pôr do sol. Ao pôr do sol, profundo sono caiu sobre Abraão. O cansaço da espera. O cansaço da espera é algo comum aos seres humanos. Irmãos, nós não aguentamos muita coisa, achamos que somos. Às vezes a gente acha que é, mas não é, nós não somos tão especiais assim. Quem coloca algum valor em nós, irmãos, é o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Quem coloca algum valor em nós é o Senhor, é Jesus na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Sansão achava que era grande coisa e disse: eu vou sair, como vou arrebentar tudo como das outras vezes. E o texto que me deixa triste é: e ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Só tem valor, só tem força, só consegue destruir o inimigo quando o Espírito Santo está na nossa vida, está ao nosso lado. Senão nós não somos nada, louvado seja o nome do Senhor. Profundo sono. Posso falar o sono do cansaço, o sono da espera. E Deus viu que ele não suportava mais. Deus sabe do nosso limite. Deus conhece a nossa resistência. Ele sabe da nossa força, sabe até onde a gente dá para ir, sabe aquilo que a gente tem como fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe o que você tem passado, sabe como você chegou aqui. Alguns estão em fase de recuperação, louvado seja Deus. Outros estão se recuperando, entrando na fase de recuperação agora. Uns saindo, outros entrando. Mas a nossa oração nessa noite, e através dessa palavra, é que o Espírito Santo esteja com você, lhe abrace, lhe conforte. E que quando chegar o sono espiritual, seja a hora de Deus entrar com providência na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, o Senhor apareceu. Diga assim: no momento certo, o Senhor apareceu. Nem apareceu antes, nem apareceu depois. Se você ler o texto, você vai observar que o Senhor passou. O Senhor passou. Não tem relato na Bíblia que Abraão passou. Não tem. Mas o Senhor passou. Porque embora que nós sejamos infiéis, Ele contudo permanece fiel, porque não pode mudar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, e que o sacrifício que você tem feito para Deus, defenda até o fim, porque no momento certo, Ele vai passar, Ele vai receber o sacrifício, e vai derramar a bênção sobre a tua vida, no nome de Jesus. E amém.